Olá, caro aluno, sejam bem-vindos a mais uma aula, a nossa terceira aula da disciplina de Controladoria. Eu sou o professor Aguinaldo Pereira e com enorme prazer estou trabalhando juntamente com você essa disciplina tão importante. A aula de hoje, o tema da aula de hoje, nós vamos abordar avaliação de desempenho, indicadores de desempenho e sistema de avaliação de desempenho, o Balance Scorecard. Legal? Então, uma aula bastante importante, uns temas bastante importantes que estaremos aqui hoje compartilhando com você. Lembrando, as dúvidas, envie através do chat, que nós iremos, no momento oportuno, compartilhar o conteúdo, a dúvida, a resposta, o comentário ao vivo com você. Legal? Vamos lá então, vamos iniciar a aula de hoje falando inicialmente da avaliação de desempenho. O que é? Vamos ver? Chamando a avaliação de desempenho, os sistemas de mensuração de desempenho são essenciais para que as organizações possam competir no mercado global. Então, sempre que nós falarmos de mensuração, é dar valor, trazer valor a algo, a alguma coisa, a alguém. Neste caso, estamos falando de corporações, de organização, então estaremos trazendo valores a determinados desempenho da organização, ok? A globalização e a abertura dos novos mercados fizeram com que as organizações sofressem mudanças para se adaptarem ao novo quadro mundial. Nesse quadro em que a competitividade é um fator determinante, os sistemas de medição de desempenho se tornaram indispensáveis. Então, sempre que nós falarmos de medição de desempenho, avaliação de medição, avaliação de desempenho, é buscar trazer valores, propagar valores sobre algum aspecto da organização, para que ela possa servir como base de comparação e de avaliação. Legal? Então, medição de desempenho, você vai ouvir bastante na aula de hoje. Contextualizando um pouco mais com você, por que medir o desempenho? Qual que é a finalidade? Por que eu vou utilizar aí as medições de desempenho? Em termos genéricos, avaliar significa atribuir valor em sentido qualitativo ou mesmo quantitativo. E quando nós falamos de avaliação de desempenho dentro de uma organização, você tem que fixar muito bem este cenário, tanto em sentido qualitativo, como também em quantitativo. Valores, mensuração de valores ou valores em termos não monetários propriamente dito. Legal? Então, qualidade no aspecto de avaliação. As organizações, de uma maneira geral, necessitam permanentemente aferir. Aferir o quê? Se o seu desempenho está compatível com os objetivos estabelecidos. Nós já vimos nas nossas aulas anteriores que os objetivos são metas traçadas lá no nosso planejamento estratégico. Então, os objetivos estratégicos da organização. E quando nós implantamos uma avaliação de desempenho, vamos procurar estabelecer medidas para comparar e verificar se estes objetivos, essas metas, estão de fato sendo atendidas. Bom, para atingir esses objetivos, como nós bem vimos lá na nossa segunda aula, foi implementados fatores, foi implementado processos, ações para que os objetivos e as metas fossem alcançados. E agora, quando nós falamos de avaliação de desempenho, nós vamos avaliar se todas essas ações, todas essas metas traçadas, esses objetivos traçados, se foram objeto de alcance ou não pela organização. Legal? Viram que importante e a ligação que está fazendo as nossas aulas, contextualizando e trazendo cada uma aqui para você novamente. Legal? Vamos lá, continua lá no quadro comigo. O que é avaliação de desempenho? A mensuração de desempenho é definida como processo de quantificar a eficiência e a eficácia de ações passadas, através da aquisição, coleta, classificação, análise, interpretação e disseminação dos dados apropriados.
Vamos fazer mais uma busca de conceitos anteriores que nós já discutimos aqui em tele. Sistemas de processamento, sistema de medição. Você viu conosco lá na nossa primeira e segunda aula sobre os sistemas de informação utilizados dentro das organizações. Você então precisa daqueles dados que retratam as ações passadas, retratam dados que você irá utilizar também na nossa avaliação de desempenho. Por que também? São dados que você já utilizou na elaboração de um orçamento empresarial, no seu planejamento, e você aqui consegue observar a utilização de um bom sistema de informação te garante segurança no processo de tomada de decisão. Nós estamos falando agora de avaliação de desempenho. Nós vamos utilizar os dados, as informações processadas desde o início do nosso planejamento estratégico, legal? Então, como que vai ser feito isso? Vamos avaliar ações passadas, através do quê? Aquisição, coleta, classificação, análise e interpretação e disseminação dos dados apropriados. Todos aqueles dados alimentados no nosso orçamento, todos aqueles dados que são registrados quando das suas execuções, servirão como base para a análise da nossa avaliação de desempenho também. A eficiência é a capacidade dos gestores em fazer corretamente as coisas, enquanto a eficácia é a habilidade de fazer a coisa certa. Então, nós vamos em dois momentos. No primeiro momento, avaliar se os gestores estão utilizando adequadamente os ativos, certo? Se está fazendo uso correto dos ativos, dos bens, das coisas que estão à sua disposição enquanto gestores, enquanto a eficácia, ela vai verificar a habilidade de fazer a coisa certa, de trazer resultados esperados, tal como propostos lá nos objetivos estratégicos da organização. A mensuração de desempenho revela-se um recurso vital para fundamentar a tomada de decisão com base em fatos. Bom, se eu estou falando de avaliação de desempenho, e nós já vimos que nós buscamos na avaliação de desempenho medição de dados, logo esses dados, essas medidas, esses indicadores, nós vamos falar um pouco mais adiante sobre esses indicadores, servirão como base para a tomada de decisão. No momento em que nós construímos o orçamento empresarial, por exemplo, lá nós conseguimos evidenciar alguns indicadores financeiros, indicadores de desempenho do aspecto financeiro, na perspectiva financeira. Bom, com isso, eu consigo trazer este indicador após a execução das minhas atividades, as operações por si só das atividades, trazer esse indicador para que eu tenha uma comparabilidade com o que foi orçado, uma comparabilidade com os objetivos da empresa, com os objetivos estratégicos da organização. A ideia principal, por hora, revela que as medidas de desempenho incorporam a estratégia de produção e os atributos das operações, permitindo assim melhor entendimento por parte da equipe de trabalho e fomentando melhorias. A avaliação de desempenho também tem aquela característica de disseminação dos dados, dos objetivos, das estratégias da empresa. Por sua vez, nós vamos conversar quando nós entrarmos nos sistemas, a avaliação de desempenho é uma modalidade de análise da organização, das estratégias da organização, gerencialmente falando, e o sistema de desempenho ela incorpora também a medida, a avaliação e os indicadores de desempenho, certo? Então, quando nós falarmos dos sistemas de melhoria de desempenho, nós vamos observar a importância da avaliação e dos indicadores de desempenho também. Legal? Continuando lá no quadro comigo, medição de desempenho é compreendida como uma relação matemática que mede numericamente. Então, uma medição numérica. Eu vou trazer um fator numérico para avaliar a situação, as condições a qual a minha empresa está inserida, ok?
Atributos de um processo ou de resultados. Então, nós vamos medir o resultado da empresa, nós vamos medir o quão eficiente está sendo algum processo. E observem que eu não falei agora de aspecto monetário, estou falando de um processo produtivo, um processo que incorpora a parte operacional da organização, não necessariamente aspectos de resultado financeiro, ok? Fique bem claro que quando nós falamos de avaliação de desempenho, não se trata, e você não pode atribuir essa importante ferramenta em termos financeiros apenas, ok? Nós podemos utilizar atributos, vamos medir atributos de um processo ou de seus resultados, com o objetivo do quê? De comparar esta medida com metas numéricas pré-estabelecidas. Onde foi que foram atribuídas essas metas numéricas? Essas metas numéricas foram atribuídas lá no nosso planejamento estratégico, os objetivos estratégicos. Lembram da nossa segunda aula? E aí você tem que lembrar da nossa segunda aula, porque é lá na segunda aula que essas metas foram traçadas, que os objetivos foram traçados, inclusive sendo um primeiro passo para o bom planejamento. Então, primeiro lá, no planejamento, as perspectivas, né? Os níveis do planejamento, não os níveis, perdão, a classificação do planejamento. Qual que era o primeiro? O primeiro era os objetivos. Nós tínhamos que alinhar os objetivos estratégicos da empresa. E agora, através da avaliação de desempenho, numericamente, estatisticamente, que nós vamos poder mensurar se aqueles objetivos foram alcançados ou não durante o processo de evolução das atividades, das operações da empresa ou da organização a qual está trabalhando a avaliação de desempenho. Legal? Lá no quadro nós vamos falar agora sobre a relevância da medição de desempenho. Será que é realmente necessário ter avaliação de desempenho na minha empresa? Medição de desempenho na minha empresa? Toda organização precisa, de alguma forma, de medidas de desempenho como um pré-requisito para melhoramento. Poxa, professor, certeza? Com certeza. Por quê? Se você consegue lá nas suas metas estatísticas, metas estratégicas, objetivos estratégicos, eu preciso de um crescimento nas minhas vendas de 20%. É uma medição de desempenho, né? Nós estamos falando de uma medição em termos monetários, óbvio, né? Mas ela é muito relevante e ela será um indicador de desempenho para a minha empresa. Bom, ao curso do período, eu coloquei essa meta para o período de um ano. Quando eu chego lá no mês de junho, eu vou fazer aí uma prévia desse indicador, desse desempenho. E avalio que eu não atingi ainda nem 5%. Liga um sinal de alerta, né? Pisca a luz vermelha. Por quê? Porque tem uma séria tendência de que este objetivo, essa meta, não será alcançada. Então, observe a importância, a relevância da medição de desempenho dentro de uma organização. Nós falamos aqui das vendas, um aspecto monetário, um aspecto financeiro, mas esta medição de desempenho pode estar atribuída nos diversos processos que a empresa possui. Lá na produção, em termos de ritmos de produção, eu quero aumentar a minha produção. Mas quais são as ações que eu fiz para poder aumentar essa produção? Sim, agora eu vou fazer a medição de desempenho para avaliar se eu estou alcançando os objetivos traçados. Legal? Conforme a medição de desempenho gera informações relevantes a respeito do desempenho organizacional, isto pode provocar mudanças no processo decisório da empresa, pois permite decisões mais adequadas com base no desempenho real da organização. Eu parto de uma previsão que por hora eu possa ter apurado no meu orçamento empresarial e com base na realização dos eventos, realização dos períodos que estão sendo trabalhados, eu tenho a mensuração, a medição, um indicador que irá então me auxiliar no processo decisório. Legal? Quando nós falamos da relevância da medição de desempenho, algumas perguntas devem ser feitas e assim conseguimos esclarecer ainda mais esta relevância, essa importância da medição de desempenho. Primeiro,
A organização está atingindo as metas estabelecidas? Se sim, ótimo, excelente. Aí sim você atribui medidas, atribui decisões sobre o que se espera com uma maior clareza, com uma maior tranquilidade. Se não está atingindo as metas estabelecidas, liga o sinal de alerta, liga o ponto de exclamação e vai procurar identificar onde é que estão essas falhas, onde é que estão os gaps, que deverão sim sofrer uma intermediação por parte do gestor. Segundo ponto, ela está no caminho traçado pela visão da empresa? Na primeira aula nós comentamos sobre a missão, visão da organização. Então tem que ser avaliado se, com base nas ações que foram traçadas para a organização, se a missão está sendo atingida, se a visão está sendo atingida, né? Ou seja, estamos no caminho certo da missão da empresa, estamos no caminho certo para alcançar a visão, a meta traçada na visão da organização. Também é um ponto bastante relevante. Todos estão cientes e colaborando com as estratégias da empresa? Olha, na aula passada, nós destacamos e voltamos a frisar a importância de todos os elementos que compõem a empresa, todos os colaboradores, todos os gestores, toda a diretoria estarem engajados nos objetivos da organização, estarem cientes de todos os processos de dentro da organização. Por quê? Se houver ali a deficiência de comunicação entre um departamento e outro, ou um departamento estar mais atrelado aos objetivos da empresa do que outro, isso pode provocar deficiências no processo decisório e isso comprometer que a empresa atinja o seu resultado global. Então, todos os integrantes da empresa devem estar alinhados aos objetivos estratégicos da organização. Legal? Volta lá no quadro comigo, falando ainda da relevância da medição de desempenho. Para uma organização atingir êxito de curto e de longo prazos, não basta apenas definir corretamente seus objetivos. É preciso acompanhar o que foi estabelecido. Bom, tivemos o objetivo traçado lá no planejamento estratégico, os objetivos estratégicos das empresas. Ótimo, excelente. É o primeiro passo para o desempenho da organização. Mas se este, por sua vez, não for acompanhado de perto, e aí sim entra a relevância da medição de desempenho, a relevância da avaliação de desempenho, se esses não forem acompanhados de perto, de nada valeu implementar ou implantar os objetivos da organização. Você tem que mensurar, tem que avaliar, tem que verificar se esses objetivos estão sendo alcançados ou não dentro da organização. Nesse sentido, é fundamental monitorar e mensurar as atividades da organização. Por quê? Para verificar se os objetivos estabelecidos foram alcançados e se os mesmos geraram benefícios para a organização. Aí pode vir ali um ponto de pergunta, né? Mas, professor, e se após avaliar, mensurar, verificar que não está sendo alcançados os objetivos? Muito simples. O gestor tem por obrigação intervir no processo e assim tentar realinhá-lo para que os objetivos da empresa possam ser alcançados ou, pelo menos, seja aproximado daquilo que se esperava no planejamento estratégico da organização. Legal? Quanto à necessidade contínua. Depois da mensuração de desempenho, usando normalmente um conjunto de medidas parciais, a organização precisa fazer o quê? Um julgamento sobre a sua performance. E aí entra o papel do gestor, né? Avaliar aquilo que foi gerado, aqueles dados que foram gerados, aqueles indicadores, para identificar se estão coerentes ou não. Esse julgamento envolve a comparação do nível de desempenho atingido com algum tipo de padrão. E como é que eu defino esses padrões, né? Padrões para comparação ou parâmetros de comparação. Quando as empresas utilizam o mercado como parâmetro de comparação, segundo padrões de desempenho da concorrência,
é necessário usar uma abordagem denominada benchmarking. O que significa isso, pessoal? Nada mais é do que você recorrer ao mercado, recorrer mesmo ao mercado, para fazer busca de dados para poder comparar a sua empresa. Eu vou verificar como está o desempenho do meu fornecedor, como está o desempenho do meu concorrente. Eu posso muito bem verificar o preço de venda dele, se ele possui as suas demonstrações publicadas, avaliar as suas demonstrações publicadas, comparando com os meus indicadores, comparar os processos utilizados internamente pelo meu concorrente e trazer essa comparabilidade para dentro da minha empresa. Por que eu tenho que fazer isso? Para verificar se eu estou dentro do mercado, se eu estou atingindo as expectativas de meus clientes. Se porventura uma alteração, um ajuste em algum processo dentro da empresa, pode vir a atrair mais clientes. Por que não? Então, sim, é necessário verificar, seguir esses padrões também. Essa abordagem consiste na performance relativa das empresas em função de um conjunto de competidores previamente selecionados. Então, eu pego esses competidores. Quem são os competidores? Os concorrentes. Vou pegar os concorrentes e, com base nas suas informações, com base nos seus dados, que eu possivelmente terei acesso, eu vou fazer essas mensurações, essas medições para avaliar e comparar a minha empresa juntamente com a deles. Ok? Vamos fazer uma breve pausa para a pergunta. Mande a sua dúvida, mande o seu comentário. Eu retorno daqui a pouco com a sua participação. Até já! Muito bem, retornando, temos aqui algumas participações, uma vinda lá de Minas Gerais. Obrigado aí
pela pergunta, pela contribuição na nossa aula. Como apresentar os indicadores de análise de sucesso para um cliente? Muito bom, muito boa essa pergunta. Vamos lembrar que indicadores, esses índices, não precisam necessariamente ser financeiros. Legal? Tendo isso como base, por exemplo, um escritório de contabilidade que possui diversas sedes esparramadas pelo país. É um fator de sucesso. Olha, o escritório é tão bom, ele atende diversas áreas do nosso país. São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, Paraná. Ou seja, é um escritório que tem uma boa clientela. Outro ponto relevante é mostrar para este cliente alguns clientes que são, assim, tradicionalmente competitivos, grandes, por exemplo. Isso caracteriza que você tem um bom trabalho, desenvolve um bom trabalho, um bom serviço dentro do seu escritório. Isso é um exemplo que eu peguei aqui sobre um escritório de contabilidade, mas isso poderia ser aplicado aí em qualquer ramo de atividade. Legal? Mais uma pergunta, obrigado aí, Minas Gerais. Professor, além da visita técnica às empresas, como é possível realizar o benchmarking competitivo? Arapiraca, Alagoas. Obrigado pela participação também. Bom, bem colocado. O benchmark competitivo, um deles a visita técnica, quando é aberto as portas aí para fazer uma pesquisa de mercado e tudo mais. Outro ponto, internet. Hoje, os meios de comunicação, um Facebook, a rede mundial está aberta e muitas empresas publicam muitas das suas informações em seus websites e tudo mais. Isso pode também ser como uma fonte de pesquisa. Legal? Então, temos ali diversos mecanismos. A visita técnica foi muito bem colocada por você. Muito bem, vamos retornar à nossa aula. Vamos agora apresentar a você a medida e os indicadores de desempenho. Vamos analisar alguns indicadores de desempenho, que foi inclusive tema da nossa aula atividade. Primeiramente, o conceito básico de medidas de desempenho. Correspondem aos indicadores de desempenho específicos para cada objetivo da empresa. A medida de desempenho é entendida também como um atributo qualitativo ou quantitativo usado para verificar ou avaliar algum produto por meio de comparação com um padrão, isto é, a referência. Quando nós colocamos produto aqui, não se atrele especificamente a um produto de uma indústria, ok? Quando nós falamos produto, é algo mensurável, alguma coisa que eu posso mensurar, seja qualitativamente ou quantitativamente. Já o indicador de desempenho deve ser entendido como uma forma objetiva de medir a situação real contra um padrão previamente estabelecido e acordado. Por exemplo, vamos tratar aqui de um exemplo, vamos falar de um indicador financeiro que ele é mais fácil de ser visualizado por você. A rentabilidade de uma empresa. Os investidores, para comparar a rentabilidade de uma empresa, verificam a aplicação financeira em um banco qualquer, tendo uma rentabilidade de aproximadamente 15%. Vamos ser aqui bem otimista. 15% ao ano. Ótimo. O que ele espera? Ele espera que, no mínimo, a sua empresa, o seu investimento nesta empresa, na sua empresa, dê exatamente esse retorno para ele ou superior a isto. Então, isto é um indicador de desempenho no caso financeiro. Ele vai verificar se o lucro, se a rentabilidade que a empresa teve no período foi superior a uma aplicação financeira. Ele usou como base, então, o quê? A aplicação financeira do mercado para comparar a lucratividade da sua empresa, certo? Então, ele usa uma medida, uma situação real, um padrão previamente estabelecido para comparar a realidade da sua empresa, aquilo que a sua empresa efetivamente alcançou. O indicador é o resultado de uma medida que torna possível a compreensão da evolução do que se pretende, então, se avaliar. Apesar da diferença conceitual entre os termos, ambos são considerados sinônimos, ok? Ambos são aí sinônimos quando se trabalha nesses aspectos. Indicadores são formas de representação
quantificáveis das características de produtos e de processos. São utilizados para controlar e melhorar o desempenho e a qualidade dos produtos e processos da organização. Aí nós temos, vamos agora já falar um pouco sobre os indicadores, um indicador especificamente relacionado aos produtos. Nós pedimos lá na nossa atividade para você criar 3 indicadores de desempenho dentro de qualquer perspectiva. Por exemplo, nas perspectivas de produtos, Vamos verificar aqui como é que está a assistência técnica dos nossos produtos. Aqui que isso vai me resultar. Por exemplo, eu verifiquei neste indicador que 20% dos produtos que eu vendo, que eu comercializo, estão voltando para alguma assistência técnica. O que este indicador pode representar para nós? Muitas informações. Uma delas é que a qualidade do meu produto pode estar comprometida. Imagine, 20% apurado pelo meu indicador de desempenho representa 20% de problemas na minha produção, de itens defeituosos na minha linha de produção. A cada 100 produtos que eu produzo, 20 estão voltando, 20 está tendo necessidade de uma assistência técnica. Então isso me abre alas, me abre um leque de investigação. Qual é a matéria-prima, a qualidade da matéria-prima que eu estou utilizando? Como é que está o meu processo de fabricação desse produto? Será que eu não preciso de uma intervenção ali nos funcionários, por exemplo, um treinamento para aprimorar ali a produção desse produto, certo? Ou seja, de um simples indicador, muitas oportunidades de investigação podem surgir. Voltamos lá no quadro comigo. Indicadores de desempenho correspondem aos sinais vitais de uma organização, visto que é um instrumento que permite avaliar e mostrar a situação e as tendências das condições de um dado ambiente organizacional. É como nós colocamos aqui anteriormente, ele possibilita avaliar como está determinada situação, determinado ambiente, determinado setor dentro da minha empresa. E uma vez feito isso, eu venho a verificar, eu venho a implementar novos processos, novos procedimentos, eu faço plano de ação nesse departamento para melhorar o seu desempenho. Por que utilizar indicadores de desempenho? Motivos para as organizações utilizarem, então, os indicadores de desempenho. Nós colocamos aqui, elencamos alguns, mas muitos outros podem ser indicados. Concentra a atenção em fatores que contribuem para a realização das prioridades de atuação. Eu pego aqueles meus fatores, meus itens, meus processos, meus setores que estão com maiores problemas e vou, nestes locais, atuar com maior frequência, com uma frente mais forte nesses locais, nessas situações. Mostra a eficiência dos recursos consumidos, garante a objetividade na avaliação e no estabelecimento de metas. Lembrando, eu não posso colocar metas aqui que não podem ser alcançadas. Isso tem que ser muito bem alinhado também. Permite o estabelecimento de tendências e acompanhamento histórico, certo? Aí um bom sistema de informação implantado faz com que eu tenha acesso a esses dados historicamente. Identifica oportunidades para a melhoria contínua, isso aqui é muito importante. Uma vez que eu tenho os indicadores de desempenho, ele me oportuna essas melhorias contínuas, pois eu consigo, ao longo dos períodos, identificar os gaps, identificar as possíveis falhas nos meus processos. Fornece dados para determinar as causas críticas, servindo de instrumento de apoio à decisão. Permite o autogerenciamento e monitoramento do desenvolvimento, ok? Nós colocamos aqui alguns motivos que pode levar a empresa a implantar ali os indicadores de desempenho, certo? Alguns motivos. Diversos outros podem ser conceituados
com você. Outros autores trazem aí uma gama de motivos. Nós colocamos aqui alguns para poder fundamentar. O que você pode observar? Em todos, o perfil, a característica principal, auxiliar de alguma forma o processo de tomada de decisão, melhorando o desempenho da organização. Legal? Vamos verificar agora quanto à relevância dos indicadores de desempenho, tratando aí a sua essencialidade. Ao planejamento e ao controle dos processos da organização, ou seja, os indicadores, a implantação, a relevância dos indicadores de desempenho são fundamentais para o planejamento e ao controle desses processos, uma vez que trará informações da sua eficiência ou não dentro da organização. Ao planejamento, porque possibilitam o estabelecimento de metas quantificadas e o seu desdobramento dentro da organização, e ao controle, porque os resultados apresentados através dos diversos indicadores, eles são fundamentais para a análise crítica do desempenho da organização. Para quê? Para a tomada de decisão e para o replanejamento. Bom, eu observo algum problema, eu posso realinhar o meu planejamento estratégico, eu posso reestruturar o meu planejamento estratégico, eu posso já deixar previamente agendado alterações futuras do meu planejamento. Então, muito importante, essenciais a utilização dos indicadores de desempenho. Característica das medidas de desempenho. No processo de medição de desempenho, as medidas utilizadas deverão relatar e suportar as metas organizacionais, certo? Ser adaptáveis às necessidades do negócio, equilibrar interesses de curto e de longo prazo, ser objetivas e facilmente entendidas pelos empregados, uma vez que esses aí são os principais, né, que estarão lá no processo de produção de informação, de produção na área produtiva da empresa, né? Se esses não entendem, não conhecem com facilidade essas metas objetivas, fica difícil de serem lidas, e transcritas e executadas pelos empregados. No processo de medição de desempenho ainda, as medidas utilizadas deverão ser fáceis de mensurar e eficientes ao ponto ou do ponto de vista dos custos ou de custos. Ser utilizadas consistente e regularmente, certo? Não adianta nada eu implementar as medidas de desempenho e estas, por sua vez, serem utilizadas uma vez ou outra dentro da organização. Não, elas têm que ser regularmente utilizadas e devem ser consistentes, trazer uma informação consistente que irá, de fato, auxiliar no processo de tomada de decisão. Ser visíveis e aceitas por todos os níveis da organização, a fim de receberem e encorajarem a melhoria do desempenho organizacional, certo? De nada adianta se eu implantar um indicador de desempenho e esse indicador de desempenho não ser de fácil entendimento por todos dentro da organização. Não adianta eu implantar um indicador de desempenho se esse for utilizado apenas uma vez quando da sua implantação, não ser acompanhado, não ser diagnosticado. Então, um indicador de desempenho, uma vez estabelecido, ele deve ser acompanhado, ele deve ser persistente, tem que ser facilmente mensurável e entendido por toda a organização. Com isso, você tem uma ferramenta muito útil no processo de apoio à tomada de decisão. Legal? Vamos verificar um indicador de desempenho, um exemplo bem prático. Esse indicador aqui, por exemplo, olha, indicador de entregas em atraso, IEA, como nós aqui apresentamos. Indicador de entregas em atrasos. Proposta, medir a taxa de atrasos conforme prazos estabelecidos na venda. Muito comum, não é? Uma coisa simples, não tem aspecto financeiro nesse indicador. Ele tem a perspectiva, ele atende à perspectiva do cliente, né? Porque é um indicador que vai trazer uma informação importante em relação ao meu cliente, porque entrega em atraso gera insatisfação por parte do cliente e cliente insatisfeito é cliente que não volta a comprar comigo, concorda? O alvo principal, então, objetivo, melhorar o cumprimento dos prazos de entrega
Como que é uma fórmula que eu posso identificar, ou eu posso criar, elaborar para trazer esse indicador, né? Evidenciar para nós esses dados? Então, o meu indicador de entregas em atraso, IEA, eu posso utilizar o número de entregas em atrasos dividindo pelo número total de entregas. Pronto, eu vou ter um dado, eu vou ter uma informação, eu tenho um indicador. Viram como é fácil criar aí os nossos indicadores? Aí eu tenho que definir com qual frequência eu vou utilizar esse indicador. Por período, vou fazer aqui uma análise semanal, uma análise a cada 10 dias, né? A cada mês. E aí você tem que avaliar, enquanto gestor, qual o período de frequência necessária para eu implantar esse indicador. Fonte de dados, apontamentos. O que seriam apontamentos? Eu tenho no meu departamento de expedição um controle, alguém responsável que vai identificar para nós qual é a previsão de entrega desse pedido, a previsão de saída para entrega de determinados produtos, determinadas vendas, notas fiscais, pedidos, em relação ao que estão efetivamente saindo no prazo, né, ou o total de entregas que foram efetivamente realizadas. Isso precisa, né, você precisa implantar alguns sistemas que vai trazer a informação. Esse aqui é um sistema de apontamentos, né? Alguém responsável por fazer esse apontamento. Outros sistemas, eles conseguem facilmente, né? A tecnologia hoje proporciona isso, conseguem facilmente pegar dados de outros bancos de dados e consolidar e gerar, assim, um novo indicador, um novo banco de dados para auxiliar na geração desses indicadores. Quem é que vai utilizar esses dados? Ou seja, quem vai utilizar as informações do indicador de entregas em atraso? A diretoria e encarregado ali do PCP, ou seja, quem está diretamente relacionado com as entregas, responsáveis diretos pelas entregas. Legal? Considerações finais sobre os indicadores? Sem os indicadores é praticamente impossível avaliar o desempenho das organizações. Observem a importância de você possuir, ter indicadores de desempenho dentro da organização. Qualquer que seja o porte, qualquer que seja o tipo de organização que você trabalha. Legal? Mais uma pausa para perguntas, dúvidas, envie através do chat. Retornamos daqui a pouco. Até já.
Muito bem, retornando, uma pergunta lá da Bahia. Parabéns pela participação e continue assim. Os alunos estão em dúvida da diferença entre métricas e KPI. Métricas estão relacionadas com a performance da organização também. KPI são aqueles indicadores chaves que a empresa vai utilizar. Então, assim, os dois têm o mesmo conceito, denotam do mesmo conceito. Extrair indicadores de desempenho, indicadores de performance, que irão auxiliar no processo de tomada de decisão. São a criação, ambos são indicadores que irão auxiliar no processo decisório, ok? Responsável pela utilização desses indicadores vai desde a diretoria até os operacionais, certo? Então, nós temos indicadores de diversos níveis, diversos tipos dentro da organização. O que você tem que levar em conta? A criação de um indicador tem como objetivo melhorar o desempenho da empresa, melhorar as perspectivas da empresa, seja no ambiente interno, seja no ambiente externo. Este indicador que nós criamos aqui agora há pouco tem o objetivo principal de melhorar o relacionamento da empresa com o cliente, né? Melhorando aí o nível de volume de entrega, né? Reduzindo o nível de atraso de volumes de entrega. Então é isso, os indicadores de desempenho têm esse objetivo, tá? Estabelecer métricas, estabelecer informações que vão ajudar na tomada de decisão em relação à melhoria contínua dentro da empresa. Legal? Voltando aqui para o quadro comigo, vamos falar agora de sistemas de medição de desempenho. O remédio mais eficaz para a imprecisão e os múltiplos dialetos é a medição. Dizer em números. O que significa isso? Quando você consegue transformar dados subjetivos, né, em números expressivos, quantificar isso em números, você fica mais fácil fazer uma comparação, certo? Você fica mais fácil fazer uma análise e essa análise, porventura, resultar numa decisão estratégica dentro da organização. Nós estamos falando, por exemplo, de volume de entrega, né? Que relação tem o volume de entrega com a questão financeira da empresa? Muito claro, por quê? Observem, eu tenho um cliente mais satisfeito, consequentemente, vai melhorar o desempenho da minha empresa. Ou seja, não vou perder cliente, possivelmente eu terei uma indicação por parte desse cliente para um amigo, para um parente vir a participar das operações da empresa, ser também um cliente da empresa. Então, observem que o objetivo não é apenas financeiramente, né? É um objetivo mais global da organização. Então, fatores, indicadores de desempenho, eu posso criar, posso estabelecer de diversas formas dentro da organização. Isso tem que ficar muito claro para você. Legal? Continuando lá comigo nos conceitos. Transformar dados subjetivos em informações, transformar hipóteses em fatos. Olha a importância, a relevância quando você consegue extrair um dado que, ora, é julgado como um nada dentro da empresa, transformar esses dados em uma informação útil, em um indicador útil ao processo de tomada de decisão, ok? A gestão atual necessita do maior número possível de ferramentas que facilitem a compreensão e o diagnóstico da situação atual. Então, não é apenas um orçamento empresarial que vai resolver a empresa, que vai resolver a vida da empresa. Quando nós estamos no papel de gestor dentro de uma organização, nós temos que ter a visão num horizonte mais amplo, né? Nós temos que saber olhar a perspectiva do nosso cliente, como que o cliente, como a nossa empresa está sendo vista em relação aos nossos clientes, como a empresa está sendo vista em relação aos nossos funcionários. Nós tivemos ali a participação de um polo que colocou a pergunta em relação ao turnover da empresa. O que pode resultar num turnover alto na empresa? Má gestão, má liderança ou empregados não qualificados? Nós temos aqui duas situações que são bastante claras no turnover de uma empresa. Mas quando você tem um bom processo seletivo,
você pode reduzir em grandes aspectos o turnover da sua empresa. Quando você tem líderes dentro da organização que sabe ter um relacionamento interpessoal com os empregados, aí uma das características essenciais para ser um controller, você bem lembra lá na nossa primeira aula, quando esse líder ele consegue ter um relacionamento interpessoal com o empregado, isso favorece na sua liderança. Pode vir também a reduzir o turnover de uma empresa, certo? Então, observem que não é apenas uma única situação que vai resolver um todo, mas nós, enquanto gestores, enquanto controllers, você aí saindo da graduação, se formando, se tornando um controller, tem que ser essa visão aberta, essa mente aberta para todos os processos e procedimentos que se ocorrem dentro de uma organização. Legal? Uma empresa é muito bem mais ampla do que você apenas vê numa fachada de um prédio, né? Não é apenas aquele nome. Todos os processos internos, relacionamentos interpessoais, clientes, fornecedores, gestores, acionistas muitas das vezes, né? Dependendo do porte da empresa. Então, a visão de uma empresa é muito mais ampla e deve ser acompanhada em todos os seus aspectos de perto pelo gestor, pelo controle. Legal? Vamos continuar no quadro comigo. Sistema de medição de desempenho. O sistema de medição de desempenho, SMD, como também é chamado, pode ser entendido como um sistema de tecnologia de informação que coleta dados relevantes de desempenho a partir de várias fontes. Mas voltamos aqui novamente falando de sistema de informação. Para nós termos um sistema de medição de desempenho, nós temos acesso a diversos dados, a vários dados da organização, seja por apontamento, seja pelas próprias operações já executadas dentro da organização, e esses dados, por sua vez coletados, serão processados e assim elaborados ou será emitido relatórios e indicadores que serão utilizados como ferramenta no processo decisório, ok? Então, ele pega esses dados, essas diversas fontes, compara dados atuais com dados históricos, por exemplo, e metas, e comunica os resultados para os usuários dessas informações. Eu posso estar comparando com dados históricos, eu posso estar comparando com metas traçadas, eu posso comparar com o meu orçamento, né? A previsão orçamentária que nós estudamos na aula anterior. Como pode ser definido? Como um conjunto de pessoas, processos, métodos, ferramentas que conjuntamente geram, analisam, expõem, descrevem, avaliam e revisam dados e informações sobre as múltiplas dimensões do desempenho organizacional, certo? Então, ela mexe com tudo dentro da empresa. O sistema de medição de desempenho, ele vai procurar os dados necessários para aquelas informações que os gestores querem para auxiliá-los no processo de tomada de decisão. Então, ele tem acesso a tudo dentro da empresa. Lembram quando nós colocamos na nossa primeira aula que os sistemas de informação deveriam ser de acesso exclusivo para os controllers? Exatamente por causa desses aspectos importantes, aspectos relacionados ao processo de tomada de decisão, aspectos relacionados à geração de informação por parte dos controllers, que por sua vez irá auxiliar os usuários no processo de tomada de decisão. O SMD ainda pode ser definido como um conjunto de processos que uma organização usa para gerenciar a implementação de sua estratégia, comunicar sua posição e ainda influenciar o comportamento e as ações de seus empregados. Empregado satisfeito, empresa satisfeita, sócios acionistas satisfeitos, cliente satisfeito. Então, ele consegue mensurar todos esses elementos e assim favorecer no desempenho, também no comportamento dos seus empregados. Características principais dos sistemas de medição de desempenho. No processo de desenvolvimento de um sistema de medição de desempenho, é fundamental considerar alguns elementos importantes. Quais são esses, né? Para que esses elementos, né, para que esse sistema cumpra a sua função. Olha só. Ser capaz de comunicar estratégia e clarear valores. Onde o SMD
deve ser capaz de traduzir a estratégia da organização de forma clara para todos os seus integrantes. De nada adianta se esse sistema for um sistema fechado, né? Então o sistema ele tem que ser aberto no sentido de que irá proporcionar conhecimento a todos os integrantes, a todas as pessoas que estão relacionadas aí às operações da organização. Facilitar a identificação de problemas e oportunidades. Reconhecer, né? Reconhecer onde é que qual determinado processo, reconhecer onde é que determinado produto existe deficiência, existe um problema ou existe ainda uma oportunidade de melhoramento. Isso faz com que as estratégias da empresa sejam realinhadas, sofram ações para que atinjam os seus objetivos. Facilitar o entendimento de processos. Para melhorar o desempenho estratégico de uma organização, é necessário conhecer os processos, seus resultados esperados e a relação desses resultados com as metas estratégicas. Na maioria das empresas, na maioria das organizações, o principal problema está exatamente nos processos. Isso nos diversos aspectos. Processos bem implementados, processos bem disseminados, bem claros, facilita toda a gestão, todo o processo decisório dentro de uma organização. Um processo mal implantado, um processo implantado de qualquer jeito, que não resulta em nada, vai comprometer ali o processo de tomada de decisão, vai comprometer com certeza o desempenho da empresa. Subsidiar a tomada de decisão em relação à alocação de recursos. Lembram-se que recursos podem ser pessoas, recursos humanos, pode ser financeiros, pode ser tecnológicos, de informação e de materiais também, certo? Ou seja, subsidiar a tomada de decisão no aspecto de informações sobre o desempenho da organização e a relação desses desempenhos com os resultados dos seus processos. Ajudam a colocar as opções de alocação de recursos em perspectiva, ok? Com isso, consegue utilizar os recursos da empresa com uma melhor eficácia. Né? Apoiar a definição de responsabilidades, tornando a delegação de tarefas efetiva e os resultados visíveis. Dentro de uma perspectiva processual, observem, olha como fica claro, né? Em todos os aspectos, em todas as características, é relevante, é destacado a questão de processos, né? Uma vez o processo bem implantado, quase certeza que você não vai ter problema. Então, olha lá, dentro de uma perspectiva processual, com resultados compartilhados, o sistema de medição de desempenho devem ser orientados de performance de atividades individuais, facilitando a definição de responsabilidades dos funcionários e tornando visível o esforço empreendido nas ações. Ou seja, características de hierarquia, né? Identificar a hierarquia, a estrutura organizacional, um organograma estrutural das hierarquias da empresa é fundamental também. Então, o sistema de medição de desempenho apoia e define, ajuda a definir essas responsabilidades, esta hierarquia dentro da organização. Servir de orientador para comportamentos envolvendo as pessoas e recompensando bons desempenhos. Normalmente é colocado sistema de medição de desempenho para poder trazer esses aspectos de recompensa para os bons colaboradores, né? Ah, você atingiu as suas metas, você será beneficiado de alguma forma. Isso favorece e influencia com certeza o comportamento dos funcionários, ok? Então, a implantação de um sistema de medição para este perfil, para esta característica, também ajuda, inclusive no turnover, por exemplo, de uma empresa. Você vai ter empregados muito mais engajados com a missão, com a visão, com os objetivos da organização, com as metas da organização.
Sobre a estrutura de um sistema de medição de desempenho, a construção de um SMD deve considerar 3 dimensões: as medidas de desempenho individuais, o conjunto de medidas de desempenho e a relação entre o sistema e os ambientes internos e externos. Então, eu tenho que levar em conta essas 3 perspectivas para que o meu sistema de medição de desempenho venha atingir o seu objetivo, né? Sempre olhando para o desempenho da organização. Maximizar ao máximo o desempenho da empresa, né? Fazer com que os gestores utilizem-se dos recursos disponíveis para melhorar o desempenho da organização. Mais uma pausa para a pergunta, eu volto daqui a pouco com a sua participação. Até já! Muito bem, nós temos mais uma pergunta. É necessário utilizar todos os indicadores de desempenho numa empresa? Ou se não, quais os mais... Vamos subir ali um pouquinho. Quais os mais necessários? Seria isso? Quais os mais essenciais? Muito bem. Quando nós estamos falando de indicadores de desempenho, se você conseguir utilizar todos, seria ótimo, né? Mas muitas das vezes compromete o custo-benefício de implantação de todos esses indicadores. Então, os mais essenciais estão voltados para algumas perspectivas. E nós vamos falar do Balance Scorecard, que vai direcionar exatamente essas perspectivas para você. Por exemplo, vamos falar de rentabilidade. Então, você tem alguns indicadores específicos de rentabilidade na perspectiva financeira. Eu vou trabalhar com um indicador de atraso de entrega, na perspectiva dos clientes. Então, assim, não existe os mais essenciais. Existem os que são utilizados normalmente. Quando você faz, por exemplo, uma avaliação de demonstração financeira, ali você tem alguns indicadores de desempenho, né? De performance de ativos, performance de resultado, de estrutura, são indicadores também, com característica financeira. Então, quem vai definir quais são essenciais ou não é a estrutura da empresa, é o gestor. O gestor tem a sua cultura e, por sua vez, irá trazer a sua cultura para extrair quais indicadores serão os mais essenciais para determinadas empresas. Então, tudo depende da estrutura da organização, o tipo da empresa que está trabalhando. Legal? Procurar saber os indicadores de desempenho de outra empresa seria antiético? Bom, não seria antiético, né? Se trata de uma pesquisa de benchmarking, por exemplo. O problema é como é que você vai ter acesso a essas informações. Normalmente, esses indicadores estão nos níveis gerenciais da empresa. Então, dificilmente, com muita dificuldade, você vai ter acesso a esses indicadores. Mas eu não diria que isso é antiético. Você pode estar utilizando para fins comparativos. O que tem que ser verificado é a forma como você vai
obter esses indicadores, certo? Aí a forma que você vai obter pode caracterizar aí uma ação antiética, mas se você tem acesso fácil e claro, e não impetrando em nenhum ato ilegal, sim, seria útil e seria favorável para fazer uma análise comparativa com o mercado, por exemplo. Legal? Continuando então a nossa aula, vamos falar agora do Balance Scorecard. O que é, afinal? Balance Scorecard, sistema de gestão da estratégia empresarial, ou seja, gestão por indicador. Nós vamos fazer a releitura, né, de todos aqueles indicadores, pegar aqueles indicadores e trazer para dentro de um sistema de gestão da estratégia empresarial. Tá? Os primeiros conceitos deste novo modelo, colocamos novo aqui, mas não é tão novo, né? Foram sintetizados num artigo publicado de 1992 na Harvard Business Review, revista, né? Intitulado The Balance Scorecard. Detalhe, ele foi publicado em 1992, esse artigo. Só que os estudos desse trabalho, né, que foi introduzido por Robert Kaplan e David Norton, eles já se previam antes mesmo de 1992, né? Os estudos já adivinham antes de 1992. Ele, então, é um dos modelos mais populares. Para quê? Na utilização da medição de desempenho organizacional, né? Database 1992, que foi uma das suas primeiras publicações sobre esse modelo de análise. Conceito. É um sistema de medição de desempenho que avalia o desempenho organizacional a partir de 4 perspectivas. Quais são elas? Financeira, do cliente, interna e de inovação e aprendizado, integrando-as numa relação de causa e efeito. Neste modelo de gestão, né, neste sistema de gestão, de medição de gestão, ele busca exatamente evidenciar o aspecto global da empresa, não com um olhar, por exemplo, apenas na perspectiva financeira. Vamos analisar apenas a rentabilidade da empresa. Não, aqui ele vai tentar avaliar e medir num meio global, de um jeito global, todos aqueles indicadores. O Balance Scorecard, por sua vez, é o conjunto de indicadores que proporciona aos gerentes, aos gestores, a um controller, uma visão rápida de toda a empresa, ok? Ainda, reconhece a necessidade de satisfazer os objetivos de múltiplos stakeholders. Quem são os stakeholders? As pessoas interessadas na empresa. Clientes, investidores, fornecedores, funcionários, esses são os stakeholders. Pessoas que possuem interesse de alguma forma na empresa. Isto é, os investidores, os clientes, os colaboradores e por isso combina todos esses indicadores financeiros e os indicadores não financeiros, ou seja, uma leitura total da empresa, global da empresa, para atender todos os interessados, né? E não apenas, por exemplo, quando se fala de rentabilidade, seriam os acionistas da empresa. O Balance Scorecard passa de uma ferramenta que relata desempenho do passado para um modelo de apoio capaz de comunicar a visão e os objetivos organizacionais, com foco centralizado na implementação da estratégia. Ele faz uso, então, desses indicadores e, através desses indicadores, ele traça planos de estratégia, planos de ação estratégico para melhorar ou realinhar, se for necessário, o desempenho da organização. Observem que é um olhar global da empresa. Muitas empresas inovadoras, estão utilizando o Scorecard como sistema de gestão para administrar a estratégia a longo prazo. Por exemplo, aqui na instituição, nós fazemos uso do mapa estratégico. Nós vamos verificar daqui a pouco o que é um mapa estratégico. Para quê? Para verificar e avaliar se as metas estão sendo atingidas ou não pela organização. Elas adotaram a filosofia do Scorecard para viabilizar processos gerenciais críticos. Por exemplo, esclarecer e traduzir a visão e a estratégia da empresa, comunicar e associar objetivos e medidas estratégicas, planejar e estabelecer metas e alinhar iniciativas e estratégias, melhorar o feedback e o aprendizado constante estratégico, né? Então, todas essas características aí servem no uso, auxiliam no uso pelo Balance Scorecard. O Balance Scorecard descreve a visão
e a estratégia da empresa por meio do quê? De uma sequência de relação de causa e efeito. Onde é que eu visualizo essa relação de causa e efeito? Será no mapa estratégico. Nós temos um slide para nós conversarmos sobre o mapa estratégico logo a seguir. A construção do scorecard traduz toda a estratégia da empresa em um modelo holístico, capaz de comunicar a todos os funcionários os objetivos e estratégias do negócio. Ainda, para que estes possam contribuir para com quê? Para com o sucesso organizacional. Uma vez todos os funcionários, os empregados, as pessoas que participam da empresa estão alinhados ao negócio, o resultado, o sucesso da empresa vem com uma maior certeza, ok? Tem o vídeo, né, do Balance Scorecard, né, você vai ter o link e o acesso aí, então nós não vamos passar para não comprometer o tempo da nossa aula, eu só peço que você assista ele na sua casa, que ele tem aí uma informação a mais, né, complementa ainda mais o conteúdo, os conceitos e a fundamentação aí do Balance Scorecard. Então, tem um tempinho na sua casa, tira lá uns minutinhos na sua casa e assista esse vídeo, por favor. Legal? Vamos continuar com a nossa aula, falando agora das perspectivas do Balance Scorecard. Nós vimos 4 perspectivas que o Balance Scorecard trabalha. Vamos entender cada uma delas, né? Nós temos a perspectiva financeira, a perspectiva de clientes, a perspectiva de processos internos e a perspectiva de aprendizado e crescimento. Então, o Balance Scorecard ele se baseia nessas 4 perspectivas. O que ele visualiza, vislumbra dentro de cada uma dessas perspectivas, hein? Essas perspectivas procuram responder a 4 perguntas. Para ter sucesso financeiro, como devemos nos mostrar aos nossos acionistas? Perspectivas financeiras. Para atingir a nossa visão, como devemos nos mostrar para os nossos clientes? Como que a empresa é vista pelos clientes? Para satisfazer os nossos acionistas e clientes, em quais processos devemos ser excelentes? Processos internos, onde eu devo mexer, quais eu devo implantar? Para atingir a nossa visão, como manteremos nossa habilidade de mudar e melhorar? Melhorias internas constantes, treinamentos e assim por diante, inovação tecnológica e tudo mais. Então, na perspectiva financeira, ela é tradicional em qualquer sistema gerencial, né? Quando nós fazemos uma análise de balanço, estamos atendendo a uma perspectiva financeira, por exemplo. São essenciais, todavia, pois estabelece a intenção da empresa quando definidos objetivos financeiros de longo prazo, ok? Então, tem um olhar mais para os números financeiros da empresa, rentabilidade, lucratividade e assim atendendo de uma forma lógica e racional os acionistas. Retorno sobre o investimento, por exemplo, longo prazo, é o ponto de partida para se chegar a uma boa estratégia. Então, olha só, eu tenho um indicador financeiro, uma perspectiva financeira que eu posso utilizar e vou utilizar para atender, muitas vezes, todavia, os acionistas, quem tem interesse em investir nesta empresa, ok? Ele vai ser utilizado para melhorar, então, os resultados da empresa. Na perspectiva do cliente, até um determinado período, a empresa se concentrava apenas em suas capacidades internas, enfatizando o desempenho de produtos e inovação tecnológica. Já com uma perspectiva, uma análise voltada para o cliente, nós começamos a se preocupar com uma alta qualidade, mas não verificavam se este produto iria atender às necessidades de seus clientes. Então eu vou olhar os clientes nessa perspectiva num cenário mais amplo, né? E não com um olhar fechado. Então, entretanto, as empresas que não compreendiam as reais expectativas de seus clientes passaram a perder mercados, né? Assim, tornou-se fundamental que as empresas monitorassem seus processos internos de modo a entregar real valor ao cliente correto. Então, nós temos aqui na perspectiva do cliente, a empresa se preocupando como é que estamos sendo vistas pelos nossos clientes, como é que o cliente está recebendo um produto, ok? Então, ele muda completamente aqui aquela característica de apenas vender, né? Não, nesse cenário aqui,
nós mudamos esse conceito e vamos tentar atender de fato às necessidades dos nossos clientes. O propósito da perspectiva do cliente é identificar os melhores segmentos de clientes e mercados nos quais a empresa deseja competir, pois esses segmentos representam rendimentos. Bom, estou com um olhar no cliente, mas não esqueço aí do possível retorno que vai me haver. Perspectivas do processo interno, a empresa busca verificar o quanto a empresa é capaz de identificar aqueles processos internos críticos nos quais deve alcançar excelência, de modo a atender os objetivos, tanto dos clientes como também dos objetivos dos acionistas. Então, aqueles procedimentos internos que eu vou melhorar, que podem estar prejudicando o desempenho da organização. Então, eu vou intervir nesses processos internos. Com o objetivo de oferecer produtos de valor aos clientes, capazes de atraí-los e retê-los, e, ao mesmo tempo, ser capaz de criar valor para os acionistas. Então, aí, atendendo duas áreas distintas, bem distintas, tanto o nosso cliente como também os acionistas da empresa. Então, nós vamos direcionar esforços para melhorar os controles internos, aqueles processos críticos, aqueles processos que têm falha, e assim melhorar consequentemente a perspectiva tanto dos clientes como também dos acionistas. Melhoria dos processos internos, perspectivas do processo interno na análise do Balance Scorecard. Para desenvolver essa perspectiva, é necessário que uma empresa defina uma cadeia de valor completa dos processos internos, que tenha início com o processo de inovação, prossiga com o processo de operação e termine, então, com os processos de pós-venda. Isso melhora e muito o desempenho em relação aí aos processos internos, relacionamento com o cliente e, consequentemente, angariando mais valor para a organização, para a empresa. Quando se fala na perspectiva do aprendizado e do crescimento, uma das mudanças mais radicais do pensamento gerencial na era do conhecimento foi a modificação do papel do funcionário nas empresas, ok? Nesse conceito, o que eles buscam? Nessa perspectiva, o que o Balance Scorecard quer fazer? Ele tira aquele trabalhador monótono, aquele trabalhador que era visto pela empresa apenas como execução da atividade, e não, ele tenta trazer melhorias para esse trabalhador, né? Aplicação de novos conhecimentos, treinamentos, tudo isso para quê? Para melhorar a capacidade dos funcionários, consequentemente melhorando o desempenho da organização também, no quanto se refere ao relacionamento com os colaboradores. Na era do conhecimento, o capital humano é considerado pelas organizações o ativo mais importante, sendo fundamental a sua medição. Então, olha só, passa a ter um olhar diferente para os empregados. A quarta e última perspectiva do Balance Scorecard desenvolve objetivos e medidas para orientar o aprendizado e o crescimento organizacional. Funcionários bem treinados, né? Teremos funcionários trabalhando com melhor engajamento, com uma melhor qualidade no desenvolvimento das suas atividades. O objetivo, por sua vez, dessa perspectiva é identificar quais trabalhos, quais sistemas e que tipo de clima organizacional são necessários para suportar a criação de valores nos processos internos, né? Ou seja, um funcionário que está satisfeito, ele não vai prejudicar o desempenho da minha organização. Assim, as metas e os objetivos traçados, eles serão, por sua vez, alcançados nas três perspectivas distintas. Falando agora de mapas estratégicos e relacionando esses mapas com as etapas do Balance Scorecard, afinal, o que são mapas estratégicos, né? O sistema de mensuração, ou seja, o Balance Scorecard, ele procura comunicar a estratégia de forma lógica baseada nas relações, hipóteses entre os objetivos e as medidas nas diversas perspectivas, aquelas 4 perspectivas. Bom, sabemos que o Balance Scorecard é um sistema de medição de desempenho e ele vai tentar deixar claro quais são essas medidas de desempenho dentro da organização, dentro das 4 perspectivas distintas. Só que não basta
apenas uma combinação de medidas financeiras e não financeiras, né? O que precisa? Para ter sucesso, é fundamental que transmita a estratégia através de um conjunto de medidas financeiras e não financeiras. Mais uma vez, colocando que a comunicação e o relacionamento de todos aqueles que estão dentro da empresa é fundamental dentro de qualquer sistema de avaliação de desempenho, dentro de qualquer sistema de medição de desempenho. Temos, então, os mapas estratégicos. O que são os mapas estratégicos? Foi elaborado, então, com o intuito de descrever a estratégia e as relações entre os objetivos das diferentes perspectivas, fazendo com que todas as perspectivas de clientes se relacionem com as perspectivas dos controles internos se relacionam com as perspectivas dos clientes, com as perspectivas de ensino-aprendizado e tudo mais. Então, eles vão se relacionar. E isso é transcrito num mapa visual, né, num recurso visual do mapa estratégico, ao permitir o quê? Uma melhor compreensão da estratégia da empresa, incentivando assim a criação da consistência estratégica dentro da organização, né? A criação de um mapa, de uma forma visual de ver toda a relação estratégica da organização. Bom, o Balance Scorecard tem esse papel, ele vai atender as perspectivas, mas ele também tem, então, para atender os seus objetivos, mostrar para toda a organização, para todos os colaboradores, as suas estratégias. Então, o mapa estratégico. Ao revelar a estratégia inserida no mapa estratégico, as organizações criam um ponto de referência comum e compreensível para todas as unidades e empregados. Todo mundo vai estar integrado com as coisas da empresa, com as perspectivas da empresa. Essa referência ela é essencial, visto que a estratégia não pode ser executada se sua compreensão, por sua vez, não for possível e não pode ser compreendida se não for possível descrevê-la. Então tem que ser clara, tem que ser objetiva. O mapa estratégico é a estrutura da empresa, é a estrutura a qual a história da estratégia será comunicada ao seu público-alvo. Todos os passos das estratégias da organização será transcrita nesse mapa estratégico. Ou seja, vai contar toda a história, vai contar o passo a passo dos objetivos estratégicos da sua ou da organização. Não significa, né, o mapa estratégico, ele não significa desenhar a estratégia no papel, mostrando em uma única página como os objetivos nas 4 perspectivas se integram. Então, como é que é visto? Como é que essas 4 perspectivas trabalhadas pelo Balance Scorecard pode vir e deve vir a se relacionar? O mapa estratégico, né, como o próprio nome já diz, vai mostrar, procura mostrar para o tomador de decisão ou quem está fazendo a leitura das estratégias da organização, como é que as diversas perspectivas se interrelacionam com o objetivo de uma análise de desempenho, né? Como é que eu vou visualizar? Como é que a perspectiva de clientes se relaciona com o controle interno, ou o controle interno se relaciona com clientes? Então, o mapa estratégico ele vai voltar, ele tem como objetivo demonstrar isso de uma forma mais clara, de um jeito mais fácil para o usuário da informação. Nós temos no quadro exatamente um mapa estratégico para mostrar para você, para conversar com você. Então, nós temos, olha, as perspectivas, né, financeira, cliente, processos internos e aprendizado e crescimento. Nós começamos, todas as perspectivas, então, como você pode ver, elas estão direcionadas uma para com a outra. Nós temos, por exemplo, na perspectiva financeira, obter recursos nacionais e internacionais complementares à geração própria de atendimento às metas empresariais. Consequentemente, está relacionando com a perspectiva de cliente. Observem, as setas uma ligando a outra, ou seja, garantindo assim a qualidade e disponibilidade de produtos e serviços. Então, observa, cada item da perspectiva, de cada perspectiva, ele vai se relacionar com cada outra
perspectiva do balanço scorecard. Então, isso aqui é um mapa que tem esse objetivo, demonstrar para o usuário, para o funcionário, para quem for fazer uso dessas informações, como é que o mapa estratégico da empresa, como é que as estratégias da empresa estão alinhadas e como estão relacionadas uma para com a outra, ok? Bom, etapas do balanço scorecard. Visto as características próprias das empresas, cada um apresentará especificidades no momento da construção do balanço scorecard. Assim como em qualquer modelo de gestão, cada empresa tem as suas particularidades, ok? Mas é possível definir um plano típico e sistemático para o desenvolvimento do balanço scorecard. Vamos verificar. Definição da arquitetura de indicadores, quais são os indicadores que eu estarei utilizando, quais são os indicadores necessários. Então, não existe um modelo claro, mas você tem diversos modelos e deve definir qual você vai utilizar. Consenso em função dos objetivos estratégicos, todo mundo estar alinhado aos objetivos estratégicos da empresa. Escolha e elaboração dos indicadores e a elaboração do plano de implementação do Balancer Scorecard. Na primeira etapa, escolhe-se a unidade de negócio na qual será aplicado o Balancer Scorecard e realiza-se uma análise crítica dos elementos que direcionarão os negócios e da visão de futuro. Ou seja, faz um diagnóstico desse setor para antes de fazer a sua implementação. Na segunda etapa, busca-se o consenso quanto aos objetivos estratégicos de cada uma das 4 perspectivas. O realinhamento, o alinhamento das 4 perspectivas dentro do Balancer Scorecard, para você poder construir até mesmo o seu mapa estratégico, né? Juntamente com a sua descrição detalhada. Na terceira etapa, são definidos os indicadores e elaborado o mapa estratégico, que irá direcionar a leitura dos indicadores. Na etapa final, realiza-se então a aprovação final dos objetivos estratégicos, indicadores e suas metas, assim como dos planos de ação para alcançar as metas e do plano de implementação do Balancer Scorecard. Então, aí, 4 fases para termos a implementação, a instauração de um sistema de Balancer Scorecard. Eu comentei que aqui na instituição temos um sistema de medição de desempenho, né? Cada pessoa, cada integrante do quadro corporativo tem as suas metas a cumprir, né? Professor tem prazos para cumprir, gerentes têm prazos para cumprir, coordenação da mesma forma, e esses são aí criados indicadores de desempenho para a organização. Se foram entregues dentro do prazo, se foi cumprido a meta de aula, se foi cumprido a meta de cadastramento de questões. Então, existe para toda a empresa um modelo a ser construído e seguido de medição de desempenho. Legal? Estamos ficando por aqui, uma aula bastante conceitual, né? Revise este material, faça uma leitura, reassista a nossa aula, porque com certeza vai auxiliar no seu ensino-aprendizagem e vai te ajudar também quando formos fazer a nossa avaliação. Eu vou ficando por aqui, desejando para você bons estudos e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau!